Fala, meu povo! Tudo certo? Estamos de volta! E, como eu disse, né, na nossa sequência de análise combinatória, hoje nós vamos trabalhar, vamos conhecer o conceito de arranjo com repetição e a combinação com repetição. Mas antes de a gente começar a nossa aula, é muito importante que você dê aqueles 3 Czinhos pra gente, o curtir, comentar e compartilhar, que é bastante importante para o nosso canal, ok? Estamos aí aumentando, cada dia mais está aumentando o número de seguidores, e você compartilhando, você curtindo e você comentando auxilia ao nosso canal chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Olha só, vamos falar sobre arranjo com repetição. Na verdade, a gente já trabalha com esse conceito não como uma forma de arranjo, mas pelo princípio lá multiplicativo ou aditivo. Aquela famosa os tracinhos, a regra do tracinho. Tem uma aula nossa sobre isso, vou deixar o cardzinho aqui em cima, depois no final você vai lá e assiste, que tem aí a regra do tracinho, princípio aditivo, princípio multiplicativo. Vamos pensar o seguinte, ó, como é que seria esse tal de arranjo com repetição? Na verdade, eu vou ter uma situação, ou seja, alguma coisa vai acontecer, e aquilo, ao invés de diminuir, ele pode repetir. Por exemplo, vamos pensar numa prova de verdadeiro ou falso. Eu tenho 4 questões, ok? E cada uma delas eu respondo ou é verdadeiro ou é falso. Então, quantas opções eu tenho para cada resposta? Eu tenho 2 opções. Ou eu coloco aqui, ó, verdadeiro, ou eu coloco falso. Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então, eu tenho 2 opções para a primeira questão, 2 opções, 2 e 2. Observe que ele não vai reduzindo o número de opções que eu tenho, né? Quando a gente fala no arranjo assim, tenho 5 pessoas para sentar em 3 cadeiras. Então, a primeira opção, uma das 5. Na segunda, agora só tem uma das 4. Por quê? Porque eu não consigo sentar ao mesmo tempo em 2. Aqui não. Se eu escolher verdadeiro na primeira, verdadeiro na segunda, nenhum problema. Falso na primeira, falso na segunda, nenhum problema. Falso na primeira, verdadeiro na segunda, nenhum problema. Então, isso é o critério de repetição. Tá. Como é que eu resolvo isso não sabendo arranjo com repetição? Eu vou simplesmente multiplicar o princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo? Vou escolher a primeira questão, e a segunda, e a terceira. Usei a palavrinha e, você lembra lá que é e de multiplicar. Se fosse ou, somar. Então, isso aqui me dá 16 possibilidades de escrever, então, de resolver uma prova com 4 questões de verdadeiro ou falso. Então, o que é o tal do arranjo com repetição? Olha só, arranjo a gente sabe que é NP, onde N é o número de elementos e P é o quanto eu pego. Eu coloquei um asterisco aqui para dizer que há uma repetição. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu N, que é o meu número de elementos que eu tenho, que eu quero, e quantas vezes repetem. Nesse caso aqui, ó, quantos eu estou pegando? Quantas questões eu tenho? Quem é o meu P aqui? O meu P aqui é 4. Quais são as opções que eu tenho em cada uma delas? O meu N aqui é 2. Então, observe que o arranjo, onde eu tenho 2, 4 aqui, eu vou colocar o asterisco porque ele é com repetição, nada mais é do que pegar o 2 elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então, Edu, eu preciso saber arranjo com repetição? Preciso saber essa fórmula? Não. Mas então por que você está dando? Porque ela existe e às vezes pode acontecer de um exercício aparecer essa nomenclatura aqui, né? Esse algoritmo, forma de resolver, e você tem que saber fazer. Então, a informação para nós é o nosso grande aluno de sacada, é o nosso tesouro. Então, eu estou te dando aqui a informação. A forma de fazer, vamos no princípio da regra do tracinho aí, ó, aditivo ou multiplicativo, e está resolvido. Vamos pegar um exemplo para a gente ver como questões que caem em vestibular aí e que tem a ver com arranjo, com repetição, que a gente normalmente não usa, tá? Então, olha só, quantas placas de automóveis podem ser feitas tendo cada uma delas 3 letras de um alfabeto de 26 e 4 números do nosso sistema decimal? Então, na verdade, a minha placa vai ficar assim, ó, 1, 2, 3 letras, e depois eu tenho 1, 2, 3, 4 números, ok? Como eu tenho 26 letras, na primeira escolha, então aqui é letra, letra e letra, certo? Na minha primeira escolha, eu teria 26 opções. Então, eu posso escolher, por exemplo, a letra A. Edu, eu posso escolher o A de novo? Posso, eu tenho uma placa AAA0000? Tenho. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho de novo a opção de escolher uma das 26 letras. E de novo, uma das 26 letras. Então, na parte das letras,
Eu tenho aí o 26, que pode ser escolhido de novo, então eu volto para 26, que pode ser escolhido de novo, que eu volto para 26. No caso dos números, tem que tomar um pouco de cuidado, que o nosso sistema de decimal, ele vai de 0 até 9. Então, aqui eu tenho 10 números, tá? Cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 mais o 0, 10. Mas quando eu escolher o número 0, eu posso escolher o 0 de novo? Pode. Então, eu tenho 10 de novo, 10 de novo, 10 de novo. Pelo princípio multiplicativo, eu estaria resolvendo isso aqui e acabou encontramos quantas placas. Edu, você resolveu não utilizando o arranjo com combinação. Como que ficaria? Então, agora vamos analisar. São duas partes do meu problema aqui, ó. O meu problema tem esse primeiro pedaço, que é de letra. Isso aqui é um arranjo, tá? É um arranjo do quê? É um arranjo onde eu tenho 26 opções e eu vou pegar 3 deles. Vou colocar um asterisco. Isso aqui é o meu arranjo, olha lá, de 26 letras, eu escolho 3, tá? Do lado de cá também é um arranjo onde eu tenho 10 letras e eu vou escolher 4. Só que é um arranjo que pode repetir. Como eu vou usar essa e essa, então pelo princípio multiplicativo, vou multiplicar esses dois. Edu, como que essa questão poderia cair no vestibular? Do mesmo jeito que está aqui, nas alternativas, fosse algo desse jeito, ó. Arranjo 26,3 com asterisco em cima, multiplicado pelo arranjo 10,4 com asterisco em cima. Isso poderia ser uma opção de solução. Poderia também estar assim, ó, 26 elevado à terceira vezes 10 elevado à quarta potência, que nada mais é do que está escrito aqui em cima. Percebeu? Então é isso. Arranjo com repetição, sem muito segredo. Vamos agora falar sobre combinação com repetição. Eu vou primeiro mostrar a fórmula, né, da combinação com repetição, vou resolver um exercício utilizando essa fórmula e depois eu quero apresentar para você um outro conceito, tá, sobre a resolução de combinação com repetição, só que utilizando a permutação com repetição, ou falando sobre soluções inteiras de uma não negativas de uma equação linear. Inclusive eu tenho uma aula sobre isso, deixar um cardzinho para você. Lá no final você pode assistir essa aula falando sobre isso lá, ela é completa. Hoje eu só vou fazer uma retomada dela para você entender. Então vamos começar aqui. O que é uma combinação com repetição? Primeiro, o que é uma combinação? Nós já vimos que combinação simples é aquele caso onde eu tenho uma quantidade de elementos, pego parte deles e me preocupo com a ordem. Se a ordem importa, que ordem é essa, Edu? Por exemplo, eu vou escolher 3 pessoas para ganhar um prêmio de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. O primeiro lugar vai ser 100 mil reais, o segundo lugar 50 mil e o terceiro R$1. Qual que você quer ganhar? Lógico, eu quero ser o primeiro. Então a ordem da escolha é muito importante. E quando eu falo que a ordem é importante, eu falo a ordem é importante? Então eu vou fazer um arranjo, ok? Mas se eu digo que a ordem não é importante, quando que ela não é importante? Eu vou escolher 3 pessoas de novo para formar um grupo de estudo e agora não faz mais diferença escolher o primeiro, segundo ou terceira pessoa, na ordem que eu escolher, eu vou estar simplesmente montando o mesmo grupo de estudo. Então a ordem não importa, a ordem não importa, não é combinação, ok? Tá, combinação simples, arranjo simples. Só que agora eu vou apresentar para você um conceito de uma combinação com repetição. Como é essa repetição? Quer dizer, então, que a coisa pode acontecer mais de uma vez. Ela pode repetir. Para eu resolver isso, eu vou usar uma formulinha, que é a combinação com repetição vai ser o quê? Pode ser escrita como combinação NP com asterisco aqui em cima. O que é o asterisco? Está representando uma combinação com repetição. Como que funciona isso? A combinação com repetição, o meu N, quem vai ser o meu N, na verdade? Quantos elementos eu tenho? Eu vou somar o N com o P e vou subtrair 1. E quantos que eu pego? Então vai ser o PAP. Uma outra maneira de representar isso, por combinação, então lá, quem é o meu N? O meu N é a somatória de N mais P menos 1. E quantos eu pego? P. Combinação simples, a formulinha a gente sabe que é N fatorial, N menos P fatorial, P, certo? Então nós vamos pegar agora isso aqui, que é uma combinação com repetição, eu posso escrevê-la na forma de uma combinação simples. Como ficaria a nossa fórmula, então, da combinação com repetição? Ó, vai ficar N mais P menos 1P, certo? Então, eu vou jogar na fórmula aqui, ó. Quem que é o meu N? Meu N é tudo isso. Então, vai ficar N mais P menos 1 fatorial dividido por N menos P.
Então, n menos p vai ser n mais p menos 1, que é o meu nzinho, menos p fatorial, p fatorial. Tá? Então, se a gente ajeitar isso aqui, eu tenho a maneira, a fórmula para resolver o meu problema, seja ele qual for, de combinação com repetição. Vou te dar um exemplo aqui, vou resolver aquela fórmula e depois eu te mostro uma outra maneira. A que você gostar mais, você aplica aí no seu dia a dia, tá? Então, isso é a fórmula de combinação com repetição. Onde que eu aplico ela? Vamos pensar assim, ó. Há uma pastelaria, eu tenho pastel de carne e queijo. De quantas formas eu posso comer 5 pastéis? Então, veja bem, nós temos pastel de carne, nós temos pastel de queijo e o somatório da minha escolha tem que dar 5 pastéis. Observe que eu não tenho que escolher 1 de carne e 4 de queijo. Eu não tenho que escolher 2 de carne e 3 de queijo. Eu posso escolher 2 de carne, 3 de queijo, 1 de carne, 4 de queijo, nenhum de carne, todos de queijo. Mas o que eu quero que você entenda é que posso escolher, a minha escolha, eu posso escolher 2 de carne e a ordem não importa. Por não importar a ordem que eu escolhi, por exemplo, 2 de carne e 3 de queijo, eu posso escolher carne primeiro, queijo, queijo, queijo e carne. Posso escolher carne, carne, queijo, queijo, queijo. Observe que a ordem da escolha minha não está importando, então por isso é uma combinação. Tudo bem? A pergunta é uma combinação simples? Não. Não é uma combinação simples, por quê? Porque eu não vou reduzindo. Eu não sou obrigatoriamente escolher um dos 5 aqui e depois escolher 4 para cá. Eu não tenho que reduzir. Então eu posso fazer assim, ó, uma escolha. Vamos colocar um traço aqui, separando. E vamos chamar aqui uma bolinha para um pastel de carne. Automaticamente eu vou colocar 4 bolinhas para cá, dizendo que eu vou escolher 4. Observe que isso aqui é uma solução. Uma solução onde 1 e 4 seria a minha escolha, onde eu escolhi 1 de carne e 4 de queijos. Tá, então, como eu tenho que resolver isso aqui, eu preciso descobrir quem é o meu N, quem é o meu P, para eu aplicar na fórmula. Depois eu vou te mostrar um outro jeito de fazer, mas agora vamos lá. Quem é o meu N aqui? O meu N, eu tenho duas opções, carne e queijo, então meu N é 2. Quantos pastéis eu vou levar para casa? Eu vou escolher 5. Então, observe que o meu N e o P tem um probleminha aqui. Lá na combinação simples, o meu N, ele tem que ser maior ou igual ao P. Sempre, sempre, tá? Combinação simples, meu N tem que ser maior ou igual a P. No caso da combinação com repetição, o que acontece? O meu N, ele está sendo menor que o meu P. Então, isso aqui é um indicativo que eu vou trabalhar com combinação com repetição. Então, vamos jogar na forma. Combinação com repetição. Posso escrever desse jeito, ou eu posso escrever combinação, colocando asterisco aqui em cima, NP. Ok? Só que, na verdade, o que eu vou trabalhar? A combinação simples. Então, eu vou transformar aqui a minha combinação simples. Como é que vai ficar isso aqui, então? Olha só. Combinação de N mais P menos 1. Isso dá o somatório de quantos eu vou utilizar de elementos. E aqui, Pzinho. Jogando na nossa formulinha aqui, ó. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar os números, ó. O meu N é 2, então vai ficar 2 mais 5 menos 1, 5. Vamos transformar isso em números. 2 mais 5, 7, menos 1, 6. Então, na verdade, o que eu estou fazendo agora é uma combinação simples de 6 pegando 5. Edu, peraí, eu não entendi. De combinação com repetição virou uma combinação simples? Como assim? Combinação com repetição é o nosso conceito. A forma do nosso conceito de combinação com repetição, eu transformo ela para uma combinação simples para eu fazer o cálculo. Só tem que tomar cuidado que o meu N e o meu P não é o N e o P da combinação simples. O meu N, o número de elementos, é N mais P menos 1. E o meu P continua sendo P. Só isso que eu tenho que tomar cuidado. Bom, feito isso, agora eu vou trabalhar. Isso aqui vai ser uma combinação de 2 mais 1, 2 mais P, desculpa, combinação de 2 mais 5 menos 1. Então, 2 mais 5 menos 1 é 6. Então, 6 fatorial. Ok? E aí, o que vai acontecer aqui embaixo? Então, vai ficar 2 mais 5 menos 1 menos 5. Então, na verdade, ó, esse P com esse P aqui, ele cancela. Então, fica N menos 1. Então, N menos 1 é 2 menos 1, que dá 1 fatorial. E aí, eu tenho 5 fatorial. Então, de quantas formas, quantas maneiras eu posso resolver esse problema? Então, eu venho aqui, ó, e vai ficar assim, 6 fatorial, eu posso abrir como 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial.
Então, a minha resposta eu posso ter 6 escolhas. Legal? Então, tá aí resolvido o nosso problema utilizando o conceito de combinação com repetição. Tá? Edu, para esse problema, teria uma outra forma de fazer, sem ser utilizando combinação, mas por intuição, por tentativa e erro? Teria. Então, vou mostrar para você como que eu poderia fazer isso. Ó, vamos abrir uma caixinha aqui no canto e vamos colocar as possibilidades. Pensando só, pastel, né? Então eu não tenho número negativo, eu não vou levar número negativo de pastel para casa. Então, eu posso fazer o quê? Escolher 0 pastel de carne e 5 de queijo. Isso é uma opção, certo? Eu posso escolher 1 de carne e 4 de queijo. Lembre-se que o primeiro aqui é carne e o segundo é queijo. Posso escolher 2 de carne e 3 de queijo. Posso escolher agora o seguinte, toma cuidado. Quando eu pus 0 e 5, 1 e 4, 2 e 3, agora eu posso escolher 3 de carne e 2 de queijo. A minha escolha está diferente? Está diferente. Ó, eu levei 2 de carne e 3 de queijo. Agora estou levando 3 de carne e 2 de queijo. Então eu posso fazer isso. Posso colocar 4 e 1 e posso colocar 5 e 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Olha lá, 6 possibilidades calculadas. Então eu posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso num problema? Pode. Pode ser que às vezes o problema seja grande e o número de respostas seja muito maior, e aí você tem um pouquinho mais de dificuldade no trabalho. Nenhum problema. Deixa a questão lá para o final e resolve intuitivamente, tá bom? O que eu quero agora é te mostrar uma outra maneira de fazer, utilizando um outro conceito, para ver qual deles fica mais interessante para a gente resolver. Pensando agora nesse mesmo problema, eu quero mostrar para você como que a gente pode resolver esse exercício com um outro conceito, tá? Então aqui nós vamos pensar numa equação linear com soluções inteiras não negativas. Então eu vou deixar o cardzinho para você aqui, depois você assiste essa aula completinha lá que nós estamos dando. Aqui eu vou só mostrar o conceito para você. O que seria essa equação? O que seria a solução para isso aqui? Então nós vamos pensar aqui em bolas e traços, tá? Então eu vou transformar esse meu problema em bolinhas e tracinhos, tá? Quem será o nosso tracinho? O tracinho aqui, eu vou pôr cada maisinho nessa soma, porque eu estou somando, né? Quantidade de carne mais quantidade de queijo vai me dar 5. Então, esse mais é um separador. Esse 5 aqui é a quantidade que eu levo para casa. Então, eu posso escolher bolas, vou chamar de B, e traços de T. Então, eu posso ter aqui a seguinte maneira, ó. Eu posso comer 2 pastéis de carne e posso escolher 3 de queijo. Então, ó, eu tenho uma solução. 2, 3. Mas eu posso escolher 1 de carne e posso não escolher o restante aqui, né? Os 4 de queijo. Então, eu tenho 1 e 4. Eu posso vir aqui e escolher 0 e 5 e assim por diante. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou fazendo uma permutação. Eu estou trocando de lugar coisas. Que coisas que eu estou trocando? Eu estou trocando bolas mais traços. O total de elementos que eu estou sempre repetindo aqui, trocando de posição, nada mais é do que um tracinho e 5 bolinhas que eu estou trocando de posição. Estou permutando. Então, isso aqui pode ser feito como uma permutação com repetição. O que é uma permutação com repetição? É o n fatorial, k1 fatorial, k2 fatorial, tá lá. Nós temos um cardzinho para isso, que é aquela permutação que trabalha com repetição. No nosso caso aqui, ela vai ficar um pouco mais simplificada. Como é que vai ser a minha permutação com repetição? Quem é o meu n? Meu n é o total. Então, vai ser bola mais traço. Quais são as repetições que acontecem? As bolinhas e os tracinhos. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Bola mais traço fatorial, que é o meu n fatorial, dividido por bola fatorial, tracinho fatorial. Essa é a fórmula para resolver esse tipo de questão. Veja bem, aqui é a fórmula de combinação com repetição. Aqui eu estou te apresentando uma maneira, uma forma diferente de resolver esse problema. Para nós aqui agora, quem é a bolinha e quem é o tracinho? Então vamos lá, definindo. Quantas bolinhas eu tenho? São 5 pastéis. Quantos traços eu tenho? Traço eu tenho 1. Observe que o somatório de bola mais traço dá 6. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora? Uma permutação de 6 elementos, que é 5 mais 1, onde eu vou estar variando 5 e 1. Então isso aqui é 6 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 1 fatorial. Então essa permutação, que é a nossa resposta ao problema,
seria 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5, então eu tenho 6 opções. Tá aí uma outra maneira de resolver esse tipo de questão, trabalhando o conceito de permutação com repetição, tá? Edu, qual a diferença entre essa fórmula e essa? Veja bem, aqui eu estou trabalhando com bolinhas e tracinhos, e eu tenho já direto os números que eu preciso. Aqui eu vou trabalhar com N e P, onde N para nós, para esse exercício aqui, ó, o N seria a quantidade de elementos que eu estou escolhendo, carne ou queijo, então é 2. O P é quantos eu levo para casa, o meu P é 5. Observe que a fórmula para essa combinação aqui é N mais P tira 1. Então aqui seria 5 mais 2 menos 1 para chegar no nosso 6. Já aqui na permutação com repetição, trabalhando com bolinha e tracinho, eu já tenho pronto. Tracinho é o meu maisinho, bolinha é a quantidade que eu quero, então tá aí. Vou dar mais um exemplo para você, colocando um pouquinho mais de grau de dificuldade, para você entender esse processo. Esse segundo exemplo aqui tá assim, ó. Na mesma pastelaria, só que agora eu tenho a opção de pastel de carne, queijo e de palmito. Quero comer 5 pastéis, sendo que um pastel de carne sempre deve estar no meu pedido. Dificultou um pouquinho mais agora. Vamos pensar no nosso problema. Carne, queijo ou palmito teria que dar 5, certo? Se não tiver, vamos ignorar essa última frase aqui. Tenho carne, queijo e palmito, quero comer 5 pastéis. Se não tivesse nenhuma restrição, quantos tracinhos eu tenho aqui? 2 tracinhos. Quantas bolinhas eu tenho? 5. Era muito simples. Era só fazer a permutação com repetição de 5 bolinhas com 2 tracinhos, 7 elementos e acabou. Só que para esse caso, eu quero sempre que um de carne já seja pedido. Então você observa que dos 5 pastéis que eu ia comer, eu não vou mais escolher qualquer um dos 5. Um já está escolhido, que é o de carne. Então agora o que aconteceu com a minha escolha? A minha escolha aqui agora sobrou só 4. Entendeu? Então na verdade, o que vai acontecer aqui agora? Só houve uma mudança de quantas bolinhas e quantos traços eu vou ter para jogar na minha formulinha. Você entendeu? Por exemplo, Edu, eu posso escolher os 5 pastéis de carne? Posso, é uma solução. Um de carne já está lá dentro. Escolhi os outros 4. Então, como é que ficou a minha opção aqui? Ficou 5, 0 e 0. Ok? Ah, eu poderia escolher 1, 2, 3 aqui, ou seja, escolher 3 de palmito e um de queijo, sim. E o outro de carne? Obrigatoriamente já estava aqui escolhido. Ó. Então eu só fiz o quê? Uma permutação dos 4. Eu só tive que fazer a escolha com os 4. Então, na verdade, o que vai acontecer? A minha quantidade de bolinha aqui é 4 e a minha quantidade de tracinho aqui é 2. Então, a única diferença do meu exercício, ao invés de 5 bolinhas e 2 traços, eu tive que trabalhar esse conceito de escolha. Isso cai muito no Enem. Teve um problema do Enem, depois até eu vejo direitinho, mas é sobre uma carreta que tinha carrinhos na sua carroceria, lá numa cegonha, onde a escolha das cores, uma coisa assim. E já tinha que eu tinha que escolher uma de cada cor, uma coisa mais ou menos parecida com isso. Eu não me lembro agora perfeitamente, mas é algo nesse sentido. Que vai trabalhar muito bem esse conceito aqui, tá? Então, Edu, como é que eu resolvo isso aqui? Então, aqui, ó, permutação de quantas bolas e quantos traços eu tenho. Eu vou fazer o somatório, então são 6. Então, é a permutação de 6, onde eu repito 4 e eu repito 2. Então, isso aqui vai ficar 6 fatorial, aqui vai ficar 4 fatorial vezes 2. Abro 6 até chegar ao 4 fatorial, que a gente já viu isso. Aqui eu vou abrir o 2, 4 corta com 2, 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2, ou seja, eu tenho 15 possibilidades de escolher aí os meus pastéis, garantindo que um deles é de carne. Tudo bem? Gostou? Gostou da aula? Aqui a gente vai encerrar, né, esse processo aí de análise combinatória. Espero que eu tenha te ajudado. Assista as aulas anteriores, se você não assistiu ainda, assiste, que nós temos aí toda uma sequência de análise combinatória, como princípio multiplicativo, aditivo, desprezo, arranjo, permutação simples, ou seja, tem todo o processo de análise combinatória no nosso canal aí, que você pode estar assistindo as aulas.
ok? Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui, obrigado mesmo. Não esquece dos 3 Czinhos de curtir, compartilhar e principalmente de comentar. Deixe seu comentário, coloca aí o que você achou da aula, se tem algum exercício que você gostaria que a gente resolvesse, se tem alguma questão, se tem algum assunto aí que ficou faltando ou que você não entendeu bem, quer uma melhora de explicação, interage com a gente aí. E principalmente compartilha, né? Distribui aí, o nosso canal está aumentando, graças a Deus está aumentando o número de inscritos e você é o grande responsável por isso acontecer, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e um beijo no coração. Bisu do Edu! Tchau!